o seu coração. E a palavra é com o nosso pastor Eudes Neres. Ele é da Assembleia de Deus em Marambaia, São Gonçalo, pastor. Muito bom. Nesse momento eu queria convidá-lo a você parar um pouco e refletir conosco nesse texto tão maravilhoso que se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse livro nos traz aqui algumas recomendações através do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. E eu gostaria de destacar aqui nesta noite, a você que está em casa ou em algum lugar sintonizado na Rádio 93, eu gostaria de destacar aqui algumas recomendações que o apóstolo Paulo ele nos traz. Primeiro está no versículo de número 4, quando ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Ora, eu fiquei analisando esta colocação e esta recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz regozijai-vos sempre no Senhor. Então, é uma coisa que deve acontecer de forma contínua. É algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, independentemente das circunstâncias. E o apóstolo Paulo, ele tinha razões para nos exortar, para nos fazer esta recomendação, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo 25, diz que Paulo e Silas, eles se encontravam em uma situação muito complicada, acabaram de serem açoitados, haviam sido açoitados, estavam em uma prisão, e diz o texto que por volta de meia-noite, os dois resolveram orar e louvar, ou seja, resolveram regozijar-se no Senhor. Então ele nos traz essa recomendação com propriedade, com a vivência pessoal. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo, ele diz: ainda que falte tudo isso, todavia, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aí o salmista, no Salmo 34, ele diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. Ou seja, o louvor, a adoração, ela deve acontecer em todos os momentos. E o salmista diz: bendirei ao Senhor o tempo todo. Por quê? Porque no versículo 4 que nós lemos, o apóstolo inicia dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijo é uma intensa sensação de paz e alegria que sentimos. E o apóstolo sabia disso, o quanto era importante adorar e louvar a Deus. Quem sabe você está num presídio, acamado, mas isso não impede você adorar e exaltar a Deus. A primeira recomendação é regozijai-vos no Senhor. A segunda que ele faz está no versículo 5, que ele diz: é que a vossa equidade seja conhecida diante de Deus. Equidade
é uma virtude de quem tem um comportamento exemplar. É alguém que julga com senso de justiça, de igualdade. É uma pessoa que tem boas atitudes perante a sociedade. E aí o apóstolo, olha a recomendação dele. Que a vossa equidade seja conhecida diante dos homens, ou seja, o vosso exemplo, vosso testemunho. Marcos 16:15. O Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade. Não pregar apenas com palavras, mas com testemunho, com comportamento, com atitudes. E o apóstolo faz essa recomendação, que a vossa equidade seja em tudo conhecida diante dos homens. Aí, segundo os Reis 4:9, a sunamita, ela faz ali ela consegue observar e chama a atenção do seu marido, dizendo que aquele que passava por eles era um santo homem de Deus. Então essa equidade, ela precisa ser realmente transparente, de forma visível perante as pessoas. É o testemunho que nós temos, é o bom exemplo que nós damos perante a sociedade como servo de Deus. E por que isso? Porque no final do versículo 5 ele diz o seguinte: porque perto está o Senhor. Jesus Cristo está voltando, meu amado. Não turbe o seu coração, não fique confuso. Talvez você está vivendo um momento de crise, de turbulência na vida, seja financeira, familiar, conjugal. Regozijai-vos sempre no Senhor. E que a sua equidade seja conhecida diante das pessoas. A terceira e última recomendação, ele diz: não estejais ansiosos por coisas alguma. Antes, as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus com orações e ações de graças. A ansiedade é um mal-estar físico e psíquico que provoca aflição e agonia. E muitas das vezes, através dessa aflição, dessa agonia, dessa ansiosidade, nós tomamos decisões erradas. Nós falamos o que não deveríamos falar. E muitas das vezes as nossas decisões hoje são elas que definirão o nosso futuro. Então, muito equilíbrio ao tomar as decisões. Controle-se diante dos problemas. A ociosidade é algo normal no ser humano. Ela não pode ser uma coisa exagerada, porque quando ela vem em excesso, ela pode trazer prejuízo. O salmista, no Salmo 62, versículo 5, ele diz assim: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Que você possa, nesta noite, descansar verdadeiramente em Deus, que você possa colocar diante de Deus todas as suas petições com orações, com súplicas, crendo que de Deus vem o nosso refúgio. Guarde estas recomendações do apóstolo Paulo. Alegre-se diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoadora e de reflexão nesta palavra tão abençoada.